Nós vamos fazer algumas reflexões sobre os princípios da tomada de decisão. Inicialmente, a gente pode listar 6 princípios. Buscar informações diretas na fonte, encher uma sala de bárbaros, vencer o medo de correr riscos, fazer da visão o seu dia diário, ouvir com propósito e ser transparente. Esse primeiro princípio, que é o de buscar informações diretas na fonte, não importa muito se você tem muitas informações para você tomar uma decisão. O que importa é que essas informações estejam absolutamente corretas. Se você ancorar a sua decisão em algumas informações duvidosas que têm o risco de não estarem corretas, tudo que vir depois vai estar errado. E buscar informações diretas na fonte é muito importante, que é para você eliminar a possibilidade dessas informações terem sido alteradas. Essas informações que são buscadas diretamente na fonte, elas trazem detalhes sutis, porque nem sempre num relatório de Excel, de PowerPoint ou no que quer que seja, você não vai ter esses detalhes sutis. E além disso, as informações que são buscadas direto na fonte, elas são críticas, porque elas demonstram a verdadeira realidade. Então, ao invés de receber um relatório de como foi a visita ao cliente, de como foi um determinado evento, procurar estar no evento ou na visita com o cliente é a melhor forma de se buscar a informação direta na fonte. Ou até de se aproximar da área que produz a informação, ou se aproximar ao máximo da pessoa que gera essa informação, para se assegurar de que essa informação esteja absolutamente correta. O segundo princípio de tomada de decisão é a de encher uma sala de bárbaros. Isso é uma forma metafórica de dizer que você coloca dentro da mesma sala ou dentro do mesmo contexto diferentes pessoas e deixa com que essas pessoas, à maneira de bárbaros, defendam os seus diferentes pontos de vista, cada um defendendo o seu ponto de vista, usando uma armadura, uma lança, um escudo, né? Uma forma metafórica de estimular as pessoas a darem as suas diferentes opiniões. Essa diversidade de opiniões é um material muito importante para você tomar a decisão. Então, ao invés de ouvir poucas pessoas, o ideal é você estimular que as pessoas tragam uma diversidade enorme de opiniões para você tomar uma decisão mais correta possível. O terceiro princípio é vencer o medo de correr riscos, né? Por natureza, nós já somos criados avesso ao risco e é fundamental criar ao nosso redor um ambiente propício que as pessoas possam correr riscos com responsabilidade. Inclusive, é fundamental a gente reconhecer as pessoas que tomam algum tipo de risco, né? Ao invés de inibir as pessoas, dar a elas alguma forma de reconhecimento pelo fato de elas terem tomado algum risco. E mais do que isso, mais do que reconhecer as pessoas que tomam risco, motivar tantas outras pessoas a tomarem alguns riscos, né? À medida que a gente faz isso, a gente vai criando um ambiente com bastante diversidade, e esse ambiente com diversidade nos permite acertar cada vez mais nas nossas tomadas de decisão. Inclusive, outro detalhe importante é o de pré-testar, sempre fazer um plano piloto, né? Antes de mergulhar em definitivo numa água, testar a profundidade dessas águas antes de dar um mergulho, né? Por isso que é fundamental vencer o medo, e isso é um dos princípios relevantes para a tomada de decisão. O quarto princípio para a tomada de decisão é fazer da visão o seu guia diário. Muitas vezes você pode imaginar, puxa, meu subordinado nem sempre decide corretamente. Se ele não decide corretamente, pode ser um indicador de que ele não tem exatamente qual seja a sua visão para um determinado assunto, a sua visão para o negócio propriamente dito. Então, à medida que a gente vai aculturando as pessoas, falando e repetindo, nós vamos aculturando as pessoas da nossa visão. Essas pessoas ao nosso redor, então, vão saber exatamente aquilo que a gente pensa e como deveria ser decidido determinados issues. Eu me recordo, por exemplo, na infância que a gente falava assim, olha, a gente estava fazendo alguma coisa e a gente falava, olha, a mãe não vai gostar disso. Quando a gente dizia a mãe não vai gostar disso, é um indicador de que a mãe tinha comunicado perfeitamente os seus valores e a sua visão. Então todo mundo já sabia o que a mãe gostava e o que a mãe não gostava. Quando os subordinados de uma equipe erram constantemente, é bem possível que eles não tenham exatamente qual que é a visão
das suas lideranças e dos seus gestores. O quinto princípio para a tomada de decisão é ouvir com propósito. Para ter os elementos corretos para se tomar a decisão, é fundamental fazer as perguntas certas, perguntas que tragam um alto ganho nas suas respostas, desafiar pressupostos e ainda lembrar sempre daquelas pessoas que vão implementar uma decisão. Ouvir essas pessoas é fundamental. Aliás, ouvir, no aspecto geral, é uma das habilidades mais raras para serem desenvolvidas em todas as pessoas, especialmente nos líderes. E dentro do processo de tomar de decisão, ouvir com propósito também tem a sua importância e o seu peso. E o último princípio para tomar de decisão é o de ser transparente. Comunicar constantemente quais foram os parâmetros que nos levaram a tomar as decisões. Muitas vezes as pessoas não se ressentem das decisões, mas se ressentem pelo fato de não entenderem quais foram os propósitos, os parâmetros, os indicadores utilizados para se tomar uma determinada decisão. Por isso é fundamental ser transparente, deixar as pessoas saberem exatamente quais foram os critérios que foram utilizados para se tomar aquela decisão. Com isso, então, a gente tem aí algum material para fazer alguma reflexão em relação aos principais princípios de tomada de decisão. É isso aí.